Hola, sean todos muy bienvenidos e bem-vindas. Aqui estamos na nossa parte 3 do nosso workshop 26 dicas para a sua próxima entrevista de trabalho. Muito gusto, um prazer. Eu sou a Thaís Barbosa, CEO da Craving Spanish e Craving Português, nossas escolas online de português e espanhol para pessoas de todas as nacionalidades. Hoje nós vamos discutir sobre um tema super importante que é como realizar uma entrevista de emprego de uma maneira exitosa para que você consiga aquele trabalho tão almejado. Talvez você está nesse período de estar desempregado ou você somente quer mudar de emprego, mudar de empresa, mudar de posição. Então aqui eu vou te dar dicas preciosas de como se destacar na hora de realizar uma entrevista de emprego. E por que eu posso falar desse lugar? Hoje eu sou a fundadora e CEO de duas escolas de idiomas e aqui nós passamos constantemente por processos de seleção. Recrutamos pessoas de diferentes setores e é por conta disso, pensando na nossa experiência, na nossa expertise, que vamos dar dicas preciosas que funcionaram muito para gente na hora de escolher profissionais de diferentes setores. Vamos começar com as nossas dicas? Lembre-se que essa é a parte 3. Então, se você ainda não viu a parte 1, pausa esse vídeo, vai lá nos links que a gente deixou ali embaixo, acesse a parte 1 e a parte 2 e depois você volta aqui para poder continuar. Porque agora nós vamos falar de um passo muito importante que eu venho dizendo já nas outras etapas, que é a importância de personalizar cada um dos passos. Que passos? Eu comentei lá atrás. Hoje, nesse momento em que a gente vê uma produção massiva, é super importante que essa empresa identifique que você está realmente interessado nessa vaga. Como elas vão identificar isso? Através da personalização de cada um dos passos. Elas vão entender que você realmente quer aquele emprego naquela empresa, aquela posição, porque você personalizou cada um desses passos e ela sabe que você realmente está interessado naquela posição. O primeiro passo de tudo é criar um currículo personalizado. Bom, chega disso de você colocar todas as suas habilidades, toda a sua formação, toda a sua experiência profissional, se naquela vaga a qual você está concorrendo não é necessário essas habilidades ou essas experiências não serão úteis. Então aqui você precisa pensar qual é a empresa, qual o setor, qual o perfil solicitado e a partir daí realizar um currículo adaptado desde o objetivo que você coloca lá no meio, lá no começo, até quais são as suas experiências profissionais, as suas experiências acadêmicas relacionadas àquela vaga que vão te ajudar naquele setor. Então, currículo personalizado é o ponto número 1. Esse já foi um ponto de muito destaque quando a gente olha um currículo e vê que ele foi preparado especialmente para a nossa empresa. E além disso, personalizar todos os documentos. Algumas empresas pedem não somente o currículo, mas também uma carta de apresentação, algum vídeo, né, algum material audiovisual. Então, todos os materiais, eles devem ser personalizados para aquela empresa, para aquela posição, para a empresa saber que você realmente está interessado. E aí vamos para o passo 11, que parece óbvio, mas não é. Não envie o seu currículo de forma massiva. As empresas podem perceber que você está enviando aquele currículo para todas as outras empresas ao mesmo tempo. A gente precisa fazer esse processo manual para garantir que esse e-mail vai ser enviado de forma correta para cada uma dessas empresas. Então, o importante, na hora que a gente for enviar o e-mail, a gente colocar lá, oi, como você está, fulano, colocar o nome da pessoa, prezado nananã. A gente coloca o nome da pessoa a qual nós estamos nos dirigindo para ela saber que a gente está falando diretamente com ela e não que a gente copia e cola aquele texto e manda para todas as empresas o mesmo texto. Não, ela precisa saber que a gente está falando com aquela empresa. Então, prezado fulano, coloca o nome da pessoa que está responsável pelo processo de recrutamento e seleção. Agradeça a vaga, né? É um prazer estar
participando do processo de seleção da empresa X. Escreva o nome da empresa para ela saber que esse e-mail ele foi personalizado. Dica 12. Tome o tempo necessário para cada parte desse processo. Gente, algumas empresas têm processos mais longos e a gente precisa ter atenção e tomar o tempo necessário, não ficar nessa pressa de enviar 5 currículos por dia. É melhor qualidade do que quantidade. Muitas empresas, como nós, pedimos o envio de formulário. É necessário ler atentamente o formulário. Já aconteceu muitos exemplos aqui das pessoas preencherem o formulário de maneira incorreta. E é claro, o primeiro pensamento que vem é que ela não se dedicou nem sequer 5 minutos para preencher o formulário, ela preencheu de forma automática e isso já te dá uma primeira impressão muito ruim. Tome o tempo para escrever um e-mail. O e-mail precisa ser personalizado e não o famoso Ctrl+C, Ctrl+V de forma massiva. Algumas empresas, como nós, pedimos vídeos de introdução para você se apresentar, depender do cargo em que você está concorrendo, se a comunicação, por exemplo, é um fator importante naquela posição na qual você vai concorrer àquela vaga. Então, tudo isso é necessário para que você se prepare com antecedência, né? Não queira participar de uma empresa que tem um processo de seleção complexo, como envio de formulário, e-mail e vídeo, assim, em 5 minutos. Você precisa se preparar para depois começar a participar desse processo seletivo e ter resultados de qualidade. Dica 13. Utilize o formato correto para enviar os seus documentos. Parece um pouco óbvio, mas nem sempre é, tá? Eu quero dar um exemplo aqui para vocês, em que nós, hoje, em algumas posições, a gente pede o LinkedIn e o currículo. Mas tem que estar atento aqui, gente. Por quê? No LinkedIn, a gente pede o link, né? Então, você copia e cola o link. Já no currículo, você manda o arquivo e você anexa o arquivo. Muitos arquivos aqui, sempre que a gente vai enviar, anexar um arquivo, o melhor formato é o PDF. Então, aqui, se a pessoa não enviar no formato correto, esse espaço vai ficar em branco, a plataforma não vai deixar você enviar, e por conta disso, você já perde ponto por ter aí um espaço incompleto, né? Você tem o formulário incompleto. Isso expressa que você não tomou o tempo necessário para fazer essa análise da vaga na qual você está concorrendo. Cuidado também, gente, na hora de colocar, de subir, de postar o arquivo. Pode parecer mentira, mas eu já vi muita gente que anexou o arquivo incorreto. Então, eu queria abrir o currículo ali em PDF e eu via o passaporte da pessoa, eu via uma conta que ela tinha que pagar e anexava o documento incorreto. É importante tomar o tempo necessário para você poder cumprir todas as partes do processo. Vamos para a nossa dica 14. Siga corretamente as instruções do processo. Muitas vezes você tem exatamente o passo a passo. 1, grave o vídeo. 2, preencha o formulário. 3, envie o currículo. Então, se existe um passo a passo, preste atenção e siga cada um desses passos. Estão gostando das dicas? Então, vocês precisam seguir nos acompanhando, porque nós queremos que você consiga esse trabalho tão sonhado. E que mais do que isso, você tenha sucesso nele. Para isso, você precisa conseguir um trabalho que se encaixe às suas qualidades. É por isso que nós vamos continuar essas dicas com a parte 4. Então, clica ali embaixo para você poder acompanhar o próximo vídeo que a gente vai divulgar aqui no canal. Agora, se você é aquela pessoa que sonha com essa vaga, sua vaga tão sonhada, é uma vaga na América Latina, na Espanha, em uma empresa multinacional que utiliza o espanhol no seu dia a dia, você precisa ter o espanhol como um diferencial. E é por isso que você precisa conhecer os benefícios de estudar na Crane Spanish. A Crane Spanish é a nossa escola de espanhol ao vivo. Online, mas sim, ao vivo. Aqui na área de curso gravado, a gente adota uma metodologia interativa, uma metodologia humanizada, e por isso você precisa conhecer as nossas professoras nativas. Aqui você não vai aprender somente um idioma, mas você vai ter contato com uma nova cultura, você vai entender sobre a cultura organizacional, sobre a cultura de trabalho de outros países. E por isso, você vai ter um acompanhamento diário. Todos os nossos alunos recebem de segunda a sexta
pequenos desafios para você poder colocar o idioma em prática e você não deixar de lado depois somente uma aula na semana. Não, não. Aqui você vai praticar todos os dias e você vai ter muito mais que uma aula na semana. Você tem acesso aos nossos workshops de conversação, que são sessões onde você vai poder entrar e conversar com colegas, com professoras para praticar ainda mais a sua conversação. E sabe qual é o melhor de tudo? Nós não adotamos livros. Sim, gente, os livros ficam obsoletos. Quando você vê, você está estudando temas super antiquados. Aqui todo o material é produzido por nossas professoras com uma metodologia com temas atuais. Vamos conversar sobre temas da atualidade na hora de aprender um idioma. Gostou dessa metodologia? Quer conhecer um pouco mais? Então, eu quero dar um benefício para você que está nos assistindo. Vocês vão escanear esse código QR Code que está aparecendo aqui na tela, vai levar vocês para um WhatsApp e vocês vão escrever workshop na nossa conversa de WhatsApp. É só escrever workshop e você vai ganhar automaticamente R$ 50 de desconto para você aplicar em qualquer dos nossos cursos. Quer saber mais informações? Você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Pode nos mandar um e-mail, um WhatsApp ou seguir o nosso Instagram. Pode escanear o código também, que levará para as nossas redes sociais. Un gusto hablar con cada uno de ustedes, un placer. E não esqueçam de nos escrever e entender um pouco mais sobre a Creamy Spanish e também acompanhar os nossos dicas, porque ainda não acabou, são 26 dicas. Hasta pronto!